Bem, amigos, o programa Falar com você hoje vai ser um pouco diferente. Nós estamos na cidade de Votorantim, na rua Bernardino de Campos, aqui no bairro Dominguinho, né? E também Chave. Esta rua aqui, a Bernardino de Campos, é uma das primeiras ruas da cidade de Votorantim. A propósito, hoje a gente vai conversar com o Jesse James dos Santos, que é produtor cultural, é escritor, historiador, relações públicas e tem um projeto fantástico chamado Minha Rua Tem História. Jesse James, saudações, prazer em vê-lo. Vamos começar a falar. O nome Jesse James é um nome assim interessante. Desde criança, eu me lembro que ia ao cinema, Cine Bandeirantes, lá em Presidente Venceslau, hein? Bem longe, né? Lá no oeste do estado de São Paulo. E via o filme de Jesse James, o filho dele, o Frank James, né? O irmão dele, né? Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que nasceu o nome? O seu pai foi historiador, não foi? Conta um pouquinho do nome Jesse James, que é um nome diferenciado, né? Para nós brasileiros. Sim. Aqui, meu pai nasceu nessa rua. Então ele aqui um pouquinho mais para frente aqui, tinha um cinema. E meu pai ia assistir os filmes lá, né? Sei. E aí tinha muito filme de faroeste também. Sei. E aí ele via o Jesse James. E meu pai, quando era, acho que até os 15 anos, ele jogou como goleiro. Só que o nome dele era João, conhecido como Joãozinho. E ele falava, isso não é nome de goleiro, porque na época dele era Castilho, né? Hélio Godoy, Gilmar. Gilmar dos Santos Neves. É. Aí ele falou assim, não, meu filho quando nascer vou dar o nome de goleiro. E daí nasceu 2 filhas. Daí falou, vou tentar mais uma vez, que agora vai vir um menino. Daí eu nasci, ele falou assim, não, vou colocar o nome para goleiro. Para goleiro tem que ser um nome que marque, que fale assim, Jesse James no gol. E aí ele colocou Jesse James. Legal. Até ele relembrando os filmes que ele assistia na adolescência. E esses filmes, né? Eu me lembro, garoto ainda em Venceslau, adorava, né? Com o personagem Jesse James, né? E era ídolo, né, pra gente, né, da molecada. Mas eu deixo te perguntar, como é que nasceu esse projeto? Porque o projeto seu, esse projeto Minha Rua Tem História. E eu me lembro que quando eu dava aula, por exemplo, você perguntava para um garoto, que rua que você mora? Eu moro na rua tal. Você sabe quem é o patrão? Você conhece a história? Não conheço. Como é que nasceu esse projeto? Como é que você idealizou esse projeto? Bom, eu comecei, quando meu pai faleceu, eu me vi na frente de um acervo muito grande. Tá. Com muitas informações, com muita história. Meu pai escreveu a história de Votorantim em livro. E eu cresci ouvindo muitas coisas da cidade porque eu acompanhava ele desde criança. Só que eu tenho um registro muito grande de nome de jogadores, histórias individuais, e eu adoro biografia. Tá. Adoro biografia. Daí eu falei assim, bom, aí todo mundo me procura para falar de futebol. Eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa diferente, também ser mais versátil, né? Sim. Daí eu falei, não, vou começar a fazer uns projetos contando histórias de pessoas do nosso dia a dia. E aí eu fiz um primeiro chamado Grandes Nomes da História, são 8 personagens de Votorantim. Tem médico, tem um jogador, tem a pessoa que era professora, então tem vários personagens. Daí quando saiu outro projeto da Prefeitura Municipal, né, através do Fundo de Cultura, eu falei, não, agora eu vou fazer sobre nomes de rua. Porque nomes de rua, às vezes a pessoa, que nem eu mesmo, morava numa rua e não sabia quem era a pessoa que levava aquele nome, que dava aquele nome, né? Eu falei, então eu tenho as condições em fazer, pelo acervo que eu tenho em mãos, então eu vou colocar em prática. Daí eu decidi fazer, são 20 nomes, né, inicialmente, 20 nomes, e também pelo lado da importância para que as próximas gerações não percam, porque são nomes tão antigos que nem a própria família lembra da trajetória daquele personagem, né? Você está falando que são 20 ruas, né? Você obedeceu a algum critério? Como é que você pensou em, por exemplo, pegar essas 20 ruas? Você pode nominar algumas, pelo menos, para a gente ter ideia? Bom, nós estamos na uma delas, né, que é Bernardino de Campos, né? Eu tentei dividir um pouco entre os bairros da cidade, né, indo em alguns bairros e também tentando localizar aqueles que eu teria condições em fazer. Sim. Porque o projeto é para ser executado em 3 meses.
Essa primeira fase? É. Sim. E eu não tinha como começar antes. Tá. Porque como é um edital, você tem que começar só a partir do momento de aprovação. Então eu falei, vou colocar alguns nomes, selecionei 30 e coloquei lá os 30 nomes para fazer. Bernardino de Campos é uma das primeiras ruas e que ainda é habitada, outras desapareceram com o tempo, né? Aqui tem uma fábrica, né? Tem a fábrica de tecidos aqui. Esse fundo aqui foi uma fábrica. Essa rua aqui, antiga, Rua da Fábrica de Óleo. Ah, tá. Né? Não existe mais. Não né? existe, faz muitos anos que não existe a fábrica de óleo. O Bernardino de Campos teve alguma importância, porque o nome da rua, como é que nasceu o nome da rua? Ele deve ter tido uma importância para a cidade, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre Exatamente. Quando a fábrica, o Banco União começou a construção, Banco União de São Paulo, Sim. começou a construção da fábrica de tecidos Votorantim, que era uma fábrica de chitas, né? Isso em 1890, eles já estavam começando 1890, começando a construir aqui. Não tinha como chegar em Votorantim a não ser de cavalo. Era uma picada que vinha de Sorocaba até aqui, demorava mais ou menos 1 hora. E tudo era difícil para chegar aqui naquela época, né? Tudo era difícil, importação de equipamento e tal. E o Bernardino de Campos, naquela época, tinha uma influência muito grande, né? Ele foi governador do chegou a ser governador do estado e na época ele era ministro. E ele deu auxílio para a importação desse maquinário que veio de Manchester, na Inglaterra. E aí a fábrica, muito grata com tudo aquilo, mesmo ele vivo, ela denominou essa rua como Bernardino de Campos. Me fala uma coisa, Jesse, você acha que com esse projeto agora, porque o nome de rua é muito relativo, né? Por que se coloca o nome de rua fulano de tal, fulano de tal? Você acha que com o projeto agora, com esse projeto que vai ser, depois você vai falar onde que vai ser veiculado isso, quem que vai receber o projeto, né? Você acha que daqui para frente esses nomes terão uma escolha um pouco diferenciada, privilegiando, por exemplo, moradores do município? Como é que você vê isso? Bom, primeiro que eu identifiquei que tem uma grande quantidade de homens como nome de rua, né? Eu até tentei equilibrar, mas é tão difícil, porque são muitos homens e poucas mulheres. Então acho que por aí já começa a mudar daqui para frente, muito né? Bom. E bom, isso significa o machismo que existia ainda tem. Ainda né? tem, Essa ainda mancha tem. Ainda existe. Com certeza. Com certeza. Então muitas vezes o personagem é lembrado, mas ninguém lembra de quem estava atrás dando suporte, né? Então é muito importante isso também. Aí, o que acontece? Futuramente, eu acredito que quando o poder público for dar um nome, eles vão ter o cuidado de levantar o currículo, ter a foto da pessoa, porque eu acho que é um documento público. Se você está nomeando uma rua para aquela pessoa, você tem que ter todo esse cuidado para amanhã ou depois as pessoas saberem quem foi, do que fez, né? Por que ela está ali. Isso. Né? E acontece ainda em todas as cidades do Brasil de as pessoas falarem, coloque o nome da minha mãe, um político ou alguma autoridade, mas a mãe mora em outra cidade, nunca esteve aqui. Daí você há de convir o seguinte, normalmente o que acontece é uma jogada, um favor de um político, né, um vereador numa cidade, porque ele foi ajudado por uma família, então vai dar o nome da mãe, como você acabou de falar, mas aí não tem nada a ver, né? Exatamente. Não tem vínculo nenhum, né, na verdade, com a comunidade, né? Outra coisa, você acha que, por exemplo, nome de rua não tem que se pensar se o cara tem um nome, um renome na cidade, ou se ele é um intelectual, enfim, não é, né? Não é por aí. Você tem alguns exemplos que você pode até colocar isso. Exatamente. Eu acho que para ser o nome de rua, a pessoa tem que ter uma significatividade ali muito grande dentro do bairro, né? Ou dentro daquela comunidade. Ela tem que ter... Porque, por exemplo, eu tenho histórias de personagens aqui de Votorantim tão bonitas quanto, muito mais do que muitos políticos que estão aí com nomes em departamentos e tudo mais. Porque aquela pessoa realmente viveu a cultura, a história, a comunidade, auxiliou no dia a dia.
Tem histórias aí de pessoas que ajudaram no dia da enchente a resgatar pessoas. Olha a importância disso. E ela não leva hoje o nome de rua. Mas nesse projeto, ela está sendo lembrada. Porque ela morou em uma das ruas que a gente pegou para escrever. Então, por exemplo, eu estou falando do Ângelo Brix. Tá. A rua Ângelo Brix Fica em que bairro? fica no bairro do Vila Garcia. Quem que era esse camarada? O Ângelo Brix, ele era um comerciante, ele entrou muito jovem em trabalhar aqui na fábrica de Votorantim, que é aqui atrás dessa parede, e depois ele abriu um comércio. Foi um jogador de futebol, também do Savoia, e nessa rua tinha um senhor chamado Severino, bananeiro. Bananeiro. Ele vendia banana. E Com aqueles carrinhos ainda vendiam. exatamente, na porta, né? Porta. Olha que legal. E aí ele no dia da enchente, em 82, na propriedade dele aqui perto da Cachoeira da Chave, ele plantava banana e no dia ele desceu para ajudar as pessoas, socorrer as pessoas que estavam precisando naquele momento, que estavam desabrigadas, tudo mais. Então ele entra nessa história dessa rua. Então de uma forma ou de outra eu estou homenageando ele também, que não é nome de rua, está na lembrança só dos parentes, né? Então eu coloco ele de novo em vida dentro de uma história. Olha que legal. Nós, no programa de Falar com Você hoje, a gente está conversando uma prosa muito proseada, né, como se diz o outro, com o Jesse James dos Santos, aqui em Votorantim, aqui ó, foi a antiga fábrica. Ô Jesse, me fala uma coisa, tem uma coisa que eu acho também interessante, quais são as dificuldades, por exemplo, que você deve ter encontrado e encontra para poder ter esse conteúdo tão rico? Bom, realmente não é fácil. Sim. Um exemplo é a Francisca Lucas Bonilha, é minha bisavó. Ela também foi bananeira. Ela vendia banana aqui, era uma mulher muito humilde, né? Sempre vivia com o lencinho na cabeça, eu não a conheci, né? Mas eu fui atrás da história dela porque eu falei, eu vou fazer minha bisavó, porque minha bisavó é nome de rua, e de uma grande rua que é um ponto turístico. Onde é? Que é próximo ao Parque do Matão. Ah, tá. Né? Dá acesso ao Parque do Matão. Então eu fui atrás, conversei com vários parentes e não localizei imagem dela. Porque era mais raro também, Não né? consegui foto dela. Isso de quando ela viveu? Lembra? Ela morreu, ela faleceu em 74, se não me engano. 74. Então, mas como essas pessoas mais antigas, às vezes fugia da hora da foto, né? No aniversário, tudo mais. Verdade. Mas não consegui localizar e eu tive que, nesse momento, abortar. Porque nesse projeto em si, teria que ter a imagem da pessoa, né? Que a gente está relatando. Não consegui. E olha que é minha bisavó. E outros aí que a gente achou que não ia conseguir, acabam conseguindo fotos assim de pessoas muito antigas, né? Por exemplo, Flora Metidieri, né? Conheço muitos da família Metidieri, conversei com vários e não conseguia. Estava quase desistindo. Aí eu consegui falar com a única filha dela viva. Sim. E aí ela conseguiu para mim uma foto da Flora Metidieri. Então assim, eu acho a relíquia, né? Isso. Pessoas... ela faleceu na década de 50. Eu acho que muitas pessoas, até da própria família, nunca viram a imagem da Flora Metidieri. Então, futuramente vão ter acesso a essa imagem dela, saber a história dela, tudo mais, né? Bem, gente, nós estamos conversando aqui. Essa rua Bernardino de Campos, deixa eu perguntar um negócio para você que também é interessante. Já falamos das dificuldades. É verdade que você, por exemplo, foi obrigado, por exemplo, até a se recorrer ao cemitério para buscar alguma fonte? A fonte também passou a ser o cemitério? Conta um pouquinho sobre isso. Sim, exatamente. Porque as pessoas ficam imaginando assim, mas o cara foi ao cemitério para tentar descobrir alguma coisa? Como é que foi isso? Não é que eu vou lá e eles conversam comigo, mas... mas a gente... É que assim, documento público, às vezes, se você for atrás num cartório, você tem que gastar. E às vezes num projeto não tem previsão orçamentária para isso. Mas o cemitério é gratuito.
Então você vai lá, você pede a informação sobre a pessoa, ele consegue falar para você a data de falecimento, nascimento, quem eram os pais. E é mais rápido também. E é mais rápido. Também tem isso. E às vezes, quando você não tem foto, você vai até o túmulo. Normalmente, eles têm uma fotinho, o túmulo geralmente tem uma fotinho, né? Do cidadão que faleceu. Às vezes a família faz de colocar foto ali no túmulo. É muito comum. E eu já cheguei a tirar foto de uma das personagens que eu tô retratando. Tirei a foto do túmulo e mandei para a família. A família falou assim, onde você conseguiu essa foto? Eu falei, no túmulo. Nem a família lembrava que tinha uma foto lá. Isso olha é muito legal, né? Que interessante. E fora, por exemplo, fora o cemitério, essas dificuldades por exemplo, na própria rua, às vezes o morador não tem mais ninguém na rua, né? Como é que você faz nesse caso? Então, como eu falei, o meu pai tem um acervo muito grande de informações, né? Fotos, muitas fotos, e a gente recorre a isso. Mas tem uma dificuldade pelo prazo. Como é um acervo, você tem que passar ali horas, dias. Você sabe que existe a informação, porque você lembra de ter visto. Sim. Mas até você localizar, demora. Até falei para a minha produtora, né, que me ajuda, a Patrícia, que o próximo projeto, que está aqui, o próximo projeto a gente tem que fazer catalogar todo esse acervo. Sim. Porque aí facilita para mim e para qualquer outro pesquisador. É um trabalho complicado, difícil. É difícil, mas precisa ser feito, porque agiliza muito o processo. Sem dúvida. Né? Então, às vezes a família mesmo, eu vou até a família e começo a bater um papo sobre a história do personagem e eu revelo coisas que a família fala assim, nossa, mas isso eu não sabia. Então, como tem sido a receptividade por exemplo, dessas famílias? Ou até de pessoas que não são familiares, mas que moram na rua? Por exemplo, você deve ter tido contato com várias, né? Como está sendo esse contato com as pessoas, a reação dessas pessoas? Sim, todas assim, muito contentes, muito felizes por estar acontecendo isso aí. Se sente homenageado também? Com certeza, com certeza. A recepção é fantástica, as pessoas se sentem novamente tendo aquele carinho que tiveram quando foram homenageados o ente querido, né, como rua. E às vezes a rua está abandonada, às vezes a rua não tem mais uma placa bonita. E esse projeto, ele acendeu uma luzinha dentro do poder público que dessas ruas que nós estamos fazendo, vai ter uma placa nova. Sim. E a ideia do poder público é colocar o QR Code, que as pessoas consigam acessar essas histórias através do celular. Então, o projeto, você me falou, essa fase inicial são 20 ruas. Como é que vai ser veiculado isso? Como é que vai ser o procedimento disso? A gente vai divulgar ele nas mídias. Hoje não tem como a gente não trabalhar com as mídias sociais, até para chegar a jovens também, né? Pessoal mais jovens, e também ser publicado no jornal. E também divulgar nas ruas, né? As pessoas que moram nessa rua ficarem sabendo que existe a história da rua onde ele mora, né? Então, mas eu queria perguntar para você o seguinte, a Secretaria de Educação já foi contactada, tem interesse? Porque eu estou vendo o seguinte, claro, as mídias são fundamentais, é importante essa visibilidade do projeto que é muito legal. Até um exemplo, né, para as pessoas seguirem depois. Mas na escola, eu estou vendo essa meninada aí começar a conhecer um pouco o mundo em que ela vive, porque o brasileiro, a gente sabe melhor do que ninguém, porque as coisas que vêm de fora são as melhores, né? O Brasil é um país vira-lata, nós importamos coisas de fora que são as melhores. Não é verdade isso. Criaram isso daí, mas não é verdade. Então, é importante levar às escolas. Como é que você está vendo isso aí? Como é que você vai fazer? A nossa contrapartida, com esse projeto, contrapartida social, a gente vai imprimir, né, o material para o Museu Histórico, né? Todas essas 20 reportagens vão imprimir em impressão de alta qualidade, encardenar, entregar um para o Museu Municipal e um para a Biblioteca Pública, né, municipal. E o arquivo digital, porque muitas escolas não teria como fazer impressão para todas, nesse momento, né, eu gostaria de dar um para cada família
para cada família que está sendo homenageada com o ente querido, eu gostaria, mas a gente não tem o recurso para isso nesse momento. Das escolas a gente vai mandar todo o arquivo digital, Tá. né, para ficar até para a biblioteca e trabalho de sala de aula, se os professores quiserem, e também para a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal é uma das responsáveis em nomear Sim. as ruas, e a gente quer mostrar o trabalho como nós fizemos para valorizar aquele personagem, né? E que no futuro essas próximas ruas que serem nomeadas, elas venham bem enquadradas, né? Bem formatadas, as informações não venham perdidas, né? Porque eu tenho quase um toque. Eu tenho que pegar o nome, onde nasceu, quando nasceu, onde faleceu, quando faleceu, filho de quem é, casada com quem teve os filhos. Histórico, né? E um pouco do que trabalhou, um pouco da vida. Isso tem que ter para todos. Não é fácil conseguir. Imagino. Não é As fácil dificuldades conseguir. são Às muitas. vezes até a família mesmo tem essas dificuldades. Mas quando a Câmara Municipal vai fazer o próximo nome, geralmente é alguém que faleceu há poucos anos, né? Então é mais fácil do que você resgatar uma história de alguém que faleceu em 1920, né? Você acha que, por exemplo, agora com essa pesquisa, porque não deixa de ser uma pesquisa também, né? De nomes que não são nem de rua. Por exemplo, você vai para uma rua, tem um nome lá, Joaquim da Silva, da rua, mas existiu lá o Aristides. Você acha que você pode levantar outros nomes que serão futuramente também nomes de rua? Como é que você está vendo isso? Com certeza. Eu tento procurar nas ruas fatos, personagens, Sim. algumas particularidades daquela rua nesse momento, né? Quem residiu ali, quem ainda mora, que existe algum primeiro morador, né? Porque eu acho que essas coisas traz a empatia do público daquela rua para o projeto. Porque ele não só está lendo uma história que aconteceu há décadas atrás. Ele está vendo a história dele ali também, falando um pouco da realidade ali, de alguém do vizinho, ou de alguém que mora ali à frente. Né? Então acho que traz um pouquinho disso aí também. A gente tem que lembrar da história, mas não pode deixar também as pessoas que estão hoje fazendo a história de fora, né? Você já pensou, por exemplo, lá na frente, você fazer as palestras nas escolas? Porque vai ser muito importante a sua presença, na tua produção toda, na escola, independente desse material, mas você, pessoalmente, levar essas informações, tirar dúvida das crianças, ouvir as crianças. Como é que você também está analisando assim? Sim, é legal. Eu até uma dessas ideias que passa na cabeça era colocar os alunos e nomearem os nomes das salas de alguém para fazer esse trabalho. Vamos colocar essa sala, nome tal, corredor, nome tal, porque aí desenvolve também esse lado da criança ir atrás da história de alguém, de um aluno, de um ex-aluno, né? De um ex-professor. E a valorização do entorno, né? Exatamente. Isso é fundamental, né? E a literatura, a pesquisa, tudo isso aí forma o cidadão, forma a pessoa ter aquele carinho e o sentimento de pertencimento àquele grupo, àquela cidade, né? Então você começa a ter orgulho daquilo que você viveu, daquelas pessoas que você convive, né? E a par disso que você acabou de falar, eu acho muito interessante pelo seguinte, hoje com rede social, com as facilidades que você tem para informação, buscar informação, hoje o cara não lê mais, ou pouco lê, né? E pouco pesquisa também. De repente isso vai ser um incentivo à pesquisa e à leitura, né? De repente você pode mudar um status quo, está muito ruim isso, né? Criançada na escola, não é só na escola fundamental, nada, faculdade, universidade, o cara não pega tudo pronto. E agora vem a inteligência artificial. Você não acha que isso pode ser um contraponto? Com certeza, a gente tem que trabalhar com todas as ferramentas que o mundo oferece, mas também não pode esquecer o tradicional, né? Eu acho que ainda hoje tem que fazer o aluno escrever à mão. Se a escola tiver a oportunidade de dar uma máquina de datilografar, Aprender, né? porque aí você tem a agilidade, a coordenação dos dedos, porque para você trabalhar como jornalista, você sabe bem, para você escrever uma boa matéria, se você tiver habilidade com todos os dedos
o trabalho flui muito Senão tem que ficar um maior, dedo só ali, senão você vai caçando milho, né? Separando. Não dá, né? Você tem que desenvolver esse lado. E a curiosidade, né? A criança é muito curiosa. Aguçar esse Né? lado, né? Ela tem a criança, quando é despertada para esse mundo, ela vai fazer. Sim. Porque o jovem, ele tem esse lado da curiosidade, porque muita gente assiste até filme que a criança fica, por quê? Exato. Mas por quê? Exato. Por quê? E o pai fica bravo. Mas isso é Às vezes o pai não sabe, né? Coloca o pai numa situação difícil, né? Então, e o jovem, ele é um papel fundamental para o nosso futuro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E então a gente tem que levar até eles todas essas práticas, né? E tem uma coisa que eu acho também que a gente precisa destacar nesse projeto seu, no resultado do projeto, né? É que na família eu acho que vai haver uma mudança até de comportamento, penso eu. Porque se a criança vai à casa, quando chegar em casa, vai comentar com o pai, com a mãe, às vezes o pai e a mãe, vai ver televisão, vai ver não sei o quê. Não, vamos conversar um pouquinho. De repente resgata um pouco o diálogo que está faltando, né? A gente cresceu... Não é isso? No almoço, todo mundo sentado à mesa falando sobre como foi o dia, na janta novamente, né? Sim, sem dúvida. Então tinha aquela conversa de família ao torno da mesa, e aí seu avô estava na casa, no final de semana contava os causos. E hoje a gente percebe que a família almoça já com o celular e quando sai cada um vai para um lado, né? Descartou, né? Acho que é um descarte geral. Não tem mais a troca de histórias, né? E é importante, um dos trabalhos que a gente faz com o projeto da cultura caipira é levar para as escolas os produtos, né, que a gente produz em vídeo e dá para a rede municipal de educação o seguinte tarefa: despertem nas crianças fazerem uma reportagem com algum parente sobre a cultura caipira. Porque dessa forma eu vou pegar esses jovens para não morrer a cultura caipira pelo lado sentimental. Porque eles vão levar aquilo que conversou com o avô, com o pai, com o tio, para o resto da vida. Porque quando fala, da pamonha, daí fala, nossa, uma vez eu conversei com a minha nona quando eu era nenezinho, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, e ele vai lembrar. Eu fiz uma reportagem assim com a minha nona falando. E de certa forma a gente aproxima ainda essa cultura e não deixa ela morrer. Você sabe que quando eu dava aula, isso há muitos anos, na época de 90 e pouco, né? E as minhas aulas normalmente eram roda de conversa. Por que roda de conversa? Porque você pegava, cada um tem uma origem. Eu vim do Ceará, vim do Pernambuco, vim do Paraná, vim do Rio Grande do Sul. E aí, a pergunta, de onde você veio? Como é que era a sua casa? Como é que eram os costumes? E cada um trazia esse lado dele de vida. E, nossa, isso aí foi muito legal. Eu acho que essa roda de conversa é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Trocar ideias, trocar as informações que você tem. Maravilhoso, viu? Nós estamos conversando com o Jesse James dos Santos sobre Minha Rua Tem História. Minha Rua Tem História é um projeto fantástico aqui da cidade de Votorantim. Nós estamos aqui hoje, de repente passou um carro. Agora há pouco passou aqui um vendedor, foi de ovos, né? De ovos, interior é isso. Até a Peteca está nos assistindo hoje aqui, muito legal isso. No programa Falar com Você, que vocês estão acostumados. Um grande abraço aí ao pessoal que está nos assistindo, tá? E a gente realmente voltando a fazer o programa Falar com Você, com todo fôlego. E hoje é um programa totalmente especial com o Jesse James dos Santos. Bom, depois dessa primeira etapa, como é que você está pensando? Já está pensando lá na frente? Como é que é? Então, a gente já está com uma demanda aí que o Poder Público, a Prefeitura... Despertou. Eles estão querendo fazer mais 50 ruas da cidade. Aí é aquele desafio que você fala, tem que agarrar, porque não é fácil, porque eles querem ruas muito antigas. E para você resgatar histórias muito antigas não é uma tarefa tão fácil, né? Mas a gente vai fazer porque eu acho que o propósito é válido, né? Então, eu acho que a importância desses projetos que o poder público te coloca
é justamente você dar uma contribuição muito importante para a sociedade, né? É você levar para a sociedade um entendimento não só de lazer ou de cultura assim momentâneo, mas sim uma coisa que reforce a autoestima, a identidade da cidade, valorize aquele povo, né? Mesmo que seja um show de pagode, mas que ele seja uma coisa que marque, Sim. né? Então tudo isso, de você ter uma boa produção, de você ter bons profissionais com você, né? Eu fiquei surpreso com a profissional que eu chamei. Então, eu queria falar da sua produção. Tem você, a sua equipe, pode nominar A as minha, pessoas? Para esse projeto a equipe é bem enxuta, né? Mas o importante é a qualidade. Com Não adianta certeza. você ter 200 pessoas e qualidade, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sempre vou atrás de pessoas que eu sei que é apaixonada pelo aquilo que... Você está mostrando que está aí, está na cara, né? Como diz o outro. E aí eu tenho a Patrícia Patrícia, vem cá um pouco. Moraes Lima. Você que vem cá, Patrícia, vem cá. Patrícia de Moraes Lima, parabéns pelo seu trabalho também, faz parte da equipe. Como é que você está se sentindo fazendo parte dessa equipe? Estou realizada. É? Assim, a gente sempre teve interesse, né, nas Tá. coisas antigas. Apesar de eu não estar aqui, não ser daqui, eu sou de Sorocaba, Tá. mas a gente está juntos já há um bom tempo. E a fascinação dele contagia, né? Então, Tá me contagiando, é? então, daí a gente vai aprendendo, né? É uma coisa nova para mim, assim, nesse sentido de ir mais profundo, mas sempre tive presente. Já fui no cemitério com ele também, pedi a licença. É, porque tem que pedir licença para Tem que entrar, pedir né? licença. Pedi licença para entrar. verdade. E tá sendo prazeroso. Me fala uma coisa, teve algum, por exemplo, algum nome de rua, algum personagem que te chamou mais atenção? E não precisa ser o ilustre, não. Às vezes é uma doceira, uma fulana que faz um doce, faz qualquer outra coisa, uma prestação de serviço muito simples. Fala sobre isso, alguém que... Olha, tem Dona Isabel Ferreira Coelho, é o nome de uma avenida. Tá. Ela era a parteira de Votorantim, Parteira de uma Votorantim. senhora de cor, que aos 80 e poucos anos ela foi estudar no Mobral. Olha que coisa Daí rica. você vê que essa mulher era fantástica. Nossa Senhora. Ela fez o próprio parto. Ela fez o Ela próprio fez parto. o próprio parto? Porque Olha tudo era longe, Sim, né? sim. Tinha a escassez de movimentação, Sim. de locomoção, né? Então foram chamar uma parteira, mas aí ela... Não deu tempo? Não deu tempo e ela... E ela se virou. virou. Olha que coisa. Daí ela achou que era um dom de Deus e continuou sendo. não é que ela E era achou, mãe né? Bebel. É? É mãe de muitos votorantinenses porque nasceram da mão. É nome de rua. É nome de uma avenida, Uma avenida. e de uma escola. E o pessoal sabe. Porque o prefeito da época nasceu Então, pelas mãos dela. Deixa eu fazer uma sugestão para você. A primeira palestra tem que ser nessa escola. Para falar dessa personagem, dessa senhora. Olha que maravilha, não é? Boa ideia. É, Excelente ideia. porque veja, pelo que você está falando, arrepia a gente. Uma de cor, tá certo? Hoje tem um preconceito danado que a gente tem que extirpar de vez isso. Segundo lugar, 80 anos, mulher analfabeta. É. As pessoas falam, eu tenho 60, não posso fazer mais nada. Ela com 80 foi fazer um Mobral. E sabe como que ela fazia? Ela saía com um monte de saias, que ela tirava uma das saias para enrolar muitas vezes o bebê, porque não tinha roupa. Nossa Senhora. A situação era precária. Hoje, pra gente, quem está assistindo, fala assim, imagine, mas na época era, né? Outro nome muito, assim, é outra mulher, que é a Dona Georgina Aires Bernardi. O que ela fazia? Ela foi modelo, foi Miss Sorocaba, Meu Deus, olha. ela foi atriz de circo-teatro. Multifaceta, né? Ela é uma mulher que, quando ela viu chegando da Revolução, 32? 32, ela viu chegando aqui os bondes com os feridos, soldados feridos. E ela viu e ela queria ser jornalista. Daí ela foi até o jornal, falou assim, viu, eu vi um bonde chegando. E ela sempre ficava em cima deles. Aí falou assim, vai lá então, pegue uma... Se vira lá. Pergunte para eles o que está acontecendo lá, porque ela queria ir na frente de batalha para pegar a informação. Tá. Olha só. Aí, como não deixaram, ela ia no hospital para pegar a informação do que estava acontecendo e acabava ajudando também os feridos. Aí você fala assim, nossa, que mulher, hein? Nossa À Senhora. frente do tempo. É. Cabelinho curto e tal, né?
Você fala, uma mulher à frente do seu tempo. Ela estava fazendo coisas que hoje muitas mulheres acabam não fazendo, pelo próprio preconceito da sociedade. E isso em 30, em 20 ela já estava fazendo. E você fala assim, é exemplo como esse que a gente quer ver mais. E nessa época, deixa eu ver, se não me falha a memória, não sei, não lembro quando foi o início do direito da mulher poder votar. Não sei se foi um pouco antes, eu não me lembro a data precisa. Mas eu acho que ele nem podia votar naquela... Imagina só, imagina. Se hoje tem ainda o preconceito contra a mulher, infelizmente, imagina nessa época, 1932, da Revolução. Não é? E são personagens como esses que cativam o projeto. Você acha que o fato de você ter conhecido essas pessoas, poder escrever sobre elas também, no fundo, né, te dá assim, mais força para continuar, para falar, bom, isso é o que eu precisava mais, né? Com certeza, com certeza. Eu também tenho muito a agradecer a personagem do meu pai, né? Sim, claro, né? O legado... Porque eu faço muito assim, até em memória a ele, né? A gente às vezes parece que, até falo para a Patrícia, parece que tem hora que você sente até que passou, mas é que a lembrança é muito forte, sabe? É a boa lembrança, toda a disciplina em fazer direito, em ter que entregar o compromisso com aquilo, compromisso com a verdade. Então, não inventar a história, ir atrás da informação certa. Ele era muito certinho, né? Educação, né? Então, além de todo esse trabalho, a gente gostar, valorizar tudo isso, tem esse lado também afetivo de querer deixar. E tudo eu coloco, acervo do meu pai. Aí, informações, porque eu acho que é importantíssimo a gente... O mínimo é o crédito, né? O mínimo. Bom, gente, programa Falar com Você... Nesse dia especial, estamos aqui em Votorantim, na rua Bernardino de Campos, bairro Dominguinho e Chaves. Essa aqui foi uma das primeiras ruas da cidade de Votorantim. O projeto Minha Rua Tem História, claro que com o Jesse James e dos Santos, que é o idealizador do projeto, não dá para esgotar a matéria, né? Mas eu quero, em nome de todos aqueles que nos assistem, da cultura popular... E eu queria só deixar uma... Claro, você vai falar. Uma colherzinha. Não. Então, mas eu quero, antes de mais nada, te agradecer muito e te parabenizar pelo projeto. Porque projeto dessa estirpe aí, da maneira como você está fazendo, você, toda a tua produção, é muito importante. Né? Esse legado todo, esse registro todo, vai fazer com que as pessoas falem, puxa vida, tanta coisa importante que nós temos por aqui, vamos deixar de valorizar só as coisas lá de fora. Vamos nos valorizar as coisas que estão no nosso entorno. Que é aquela história, quando você olha para o outro de uma maneira diferente, como se fosse você, a coisa muda. É o que você exatamente está fazendo. Exatamente. Eu também queria deixar aqui, quando eu fui buscar a equipe para trabalhar, né? Sim. Eu também fui atrás, eu conheço como Aninha, Tá. da Aninha, porque eu já tinha feito um projeto com ela aqui na Cultura de Votorantim e assim, nada a reclamar, só acrescentar nisso. Aí eu fui atrás, eu não tenho mais o contato, quem tem o contato, passa o contato. Fui atrás da Ana para trazer para o projeto, para trazer esse tipo de qualidade, de paixão pelo que se faz. Legal. Né? Além da parte do profissional, que é importantíssimo, sim, mas também o lado da paixão. Aí até tinha falado para a Patrícia, são profissionais assim que eu quero nos meus projetos. São personagens que não vêm só para fazer o básico, e sim acaba te contribuindo para o projeto chegar a uma dimensão tão maior que a gente imaginava, né? Então, queria deixar bem registrado, porque é um orgulho para mim trabalhar com a equipe que eu estou. Parabéns, parabéns. E aquela história, né? Você bebe o projeto, né? É da mesma maneira como nasceu o meu Jornal dos Romeiros, o programa Falar com Você, a cultura popular está dentro da gente, é raiz disso, né? Jesse, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi maravilhoso você poder esclarecer, falar tanta coisa importante. E olha, é um grande exemplo, acima de tudo, porque é o que eu te falei. Eu, na época de dava aula, fora isso ainda, como jornalista, você pergunta para alguém, você mora em que rua? Rua tal. Você conhece esse nome da rua? Você sabe quem é? Você conhece a história? Não conhece. Eu acho que vai ser
uma coisa fantástica e um grande exemplo. Eu acho que as pessoas precisam conhecer esse teu projeto. No Falar com Você vão conhecer um pouco mais, mas eu faço questão de nos colocar sempre à disposição e reiterar o convite. Próximo, nós vamos conversar sobre outras coisas que você faz, vai ser lá na chácara do Falar com Você, tá bom? Posso contar com você? Tá bom. Certeza. As suas considerações finais. Bom, quero agradecer a todos, a minha equipe que trabalhou junto aí. A gente está quase o trabalho concluído. Agradecer à Prefeitura Municipal por abrir projetos como esse, né? Abrir a oportunidade que artistas, produtores da cidade possam mostrar novas atividades para a cidade. Agradecer a todas as famílias que abriram as portas dos seus arquivos, das suas memórias. A minha mãe, que me ouve, me aguenta nos momentos mais difíceis lá. E o meu pai, que está lá, com certeza está orgulhoso de tudo que a gente está fazendo, né? E muito obrigado pelo programa. Foi muito importante trabalhar aqui com vocês. Foi um prazer. Tá aí, gente. Obrigado pela sua participação, de toda a sua equipe. Parabéns a toda a sua equipe. E hoje o Falar com Você, como eu já falei uma vez ou duas, trouxe algo bastante diferente aqui na cidade de Votorantim, ao ar livre, com gente passando, buzina, o cara do ovos, vendendo sorvete, coisa do interior, né? Desse rico interior que a gente tem muito orgulho de ser caipira, certo? Minha rua tem história no programa Falar com Você. Obrigado, Ana Maria, pela produção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Até mais.